Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do À Mesa. Hoje, um gajo continua a divagar, também não divaga sozinho, e vimos falar de diários. Portanto, no seguimento, novamente, do episódio dos Hábitos do Caralho, em que nós falámos que a escrita dos diários era um hábito bastante proveitoso. E quando eu falo de diários, é bom salientar já que eu não estou a falar daqueles almanaques de desgostos amorosos de pré-adolescentes. Estamos a falar de diários para reflexão, para planeamento, diários de gratidão, que também são muito famosos agora, e afins. Portanto, é tentar utilizar a escrita da melhor forma para nos organizarmos e até mesmo como terapia. Portanto, nesse sentido, eu trago uma amiga muito especial que tira o melhor partido deste processo e eu penso que nos pode elucidar bastante com a sua experiência. Sem mais demoras, a minha ilustre convidada de hoje é a Júlia Cibulski, amante de viagens, entusiasta de marketing digital, fotógrafa profissional, minha antiga colega de casa, que eu acho que também devia contar do currículo como um fator importante, e Pois. especialista em diários. Portanto, oi Ju, como é que você está? Olá. Olha, eu já comecei a dar um bocado de risada. É, Realmente o nosso tempo como colegas de casa, há muito disso escrito em meus diários, sério? porque e assim, muito. Ah, Foram bons momentos. se está no diário, eu acho que também pode ir para o currículo. Eu acho que é Pois. uma coisa que, se está no diário, certamente pode ir para o currículo. É um fator importante. Bem, Com toda certeza. mas estás bem? Tipo, eu sei que, pronto, tu estás no Brasil, para contextualizar o pessoal, que tu estás bem dentro daquilo que é possível estar bem, não é? Porque as coisas Yeah, aí também estão complicadas. sim. Mas bem, consigo trabalhar de casa, estudar de casa, então a minha situação, comparado com outros brasileiros, está muito bem. Estou bem de saúde, minha família está bem. Então tenho estado bem. Um bocado de saudade de Lisboa, não é? Morei 3 anos aí, mas pretendo voltar a visitar assim que Portugal nos receber de volta, né. Agora nem voos tem. Estamos um pouco rejeitados do restante do mundo, mas estou bem, graças a Bem, Deus. estás tu a querer vir para cá, estou eu a querer ir para o Brasil. Pois, Pá, e aí o um mundo, desencontro. as coisas estão trocadas, pá, e o mundo está como está, mas pronto, o mais importante é que estejas com saúde e que nós todos estejamos bem e pronto, e que as coisas eventualmente normalizem e que vão correndo da melhor forma. Sim. Mas eu hoje eu trouxe-te cá, não é? Porque eu acho que tu tens aqui muito a acrescentar sobre esta experiência de escrever diários, porque é um hábito que, apesar de eu ter trazido para o meu podcast e naquele episódio Aliás, dos um ótimo hábitos. episódio, viu. Sério? Sim, eu Se gostei calhar, bastante. se calhar foste a única pessoa que ouviu. Ainda. Portanto, Não, eu ag- ouvi, eu gostei. agradeço imenso. Pá, e é dos hábitos que eu falei, eu até me senti um bocadinho impostor, porque eu sei que é uma coisa muito importante, mas é algo que eu não consigo praticar regularmente. E não tenho conseguido incluir da melhor forma na minha rotina. Eu adoro escrever, também Claro, se eu não adorasse, muitos dos meus projetos não estariam à volta da escrita, só que os diários em si, por alguma razão, estão-me a custar incluir na, na minha rotina. Mas eu acho que se calhar, para também, antes de começarmos a falar mais sobre isto, uhum. eu gostaria de te perguntar o que é para ti, o que é que tu entendes como escrever diários? Pois, sabes que isso que você disse sobre não conseguir manter o hábito é muito comum, né. Eu tenho falado sobre isso com amigos próximos meus aqui no Brasil muito, de principalmente essa fase de pandemia, eu sinto que a ansiedade aumentou muito na maioria das pessoas, né. Essa Uhum. questão de estar preso o tempo todo em casa, e então eu sempre falo para esses meus amigos: "Olha, comece a escrever, a ansiedade vai melhorar, vocês vão reparar que a coisa fica legal". E eles falam: "Nossa, mas eu não consigo, eu tento e um dia eu faço, depois eu não consigo mais fazer e eu sinto que não é uma coisa natural". E o grande problema, para mim, é que esses hábitos, né, esses hábitos de livro e dos coaches da Sim. internet, eles têm um grande problema. Então acorde às 5 da manhã, tome um banho gelado, escreva no diário, depois faça um treino, coma saudável. Você começa a enxergar o hábito como um robô.
e você não analisa os benefícios dele, É. e também quando você busca sobre essa coisa toda de diários, é sempre, olha, você faz, você responde essas perguntas, ou você faz um caderno de gratidão dessa forma, e é cheio de estruturas, e que tem que ser todo dia, e eu faço completamente ao contrário disso. E pra mim é por isso que funciona. Eu não tenho uma grande estrutura, depois eu posso até explicar melhor como eu desenvolvo o meu. Sim. E a grande ponto, eu não faço disso, assim, um hábito, eu não me obrigo a fazer isso todos os dias. Então, eu simplesmente quando tenho vontade, eu escrevo. Então, assim, eu comecei a ficar um pouco ansiosa, eu comecei a ficar com muitos pensamentos, eu comecei, imagina, eu preciso tomar uma grande decisão, Uhum. e não consigo ter clareza mental, aquilo tá um bocado embaralhado na minha cabeça. Eu Sim. escrevo. Então eu pego esse meu caderno, e também posso falar mais sobre isso, porque para mim é um caderno muito específico, e que fez muita Uhum. diferença, o tipo do caderno e a caneta, e eu começo a escrever Ok. sobre. Eu não coloco lá, eu não respondo uma pergunta, eu não fico, não, pra mim é uma coisa muito solta e muito leve. E eu acho que essa leveza, e como eu me sinto depois de colocar tudo isso no papel, foi com que eu tornasse isso um hábito de forma muito natural. Então é como se o meu diário fosse, é como se eu estivesse conversando comigo mesmo, de certa forma, sabe. Então, é a mesma coisa de às vezes você falar sozinho, pra mim é a Sim. escrita. Então quando eu escrevo, é como se eu tivesse a conversar comigo mesmo. Eu não faço daquilo, tipo assim, todo dia às 5h15 eu vou escrever 2 páginas do meu diário. Eu não consigo também, eu acho que isso fica muito sem sentido, estás a ver? Muito. Sim, 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 sim. Só Mas que também existem vários diários, né, eu acho que para quem quer fazer especificamente um diário de gratidão, aí sim você precisa realmente colocar essa questão do horário, né, porque tem que ser todos os dias. Mas para mim é tudo sobre a leveza com que você coloca em cima desse hábito, sabe? sim, estou a perceber. Pá, sabes que isso, pá, eu acho, sei lá, eu estou um bocado sem palavras porque eu acho que aquilo que tu disseste é muito bom. E muito bom por duas razões. Deixou-me um bocado abalado porquê? Porque em parte vem, tipo, vem basicamente destruir muitas das coisas que eu falei e que eu mencionei na parte dos hábitos, naquele sentido de obrigação, porque eu sei que há uma conotação de obrigação na parte destes hábitos que eu fui falando e na implementação dos hábitos e um sentido de regularidade e também de muita disciplina. Um, e há muito esta coisa de. Atenção, que eu não me estou a enquadrar em nada disto, mas há muito esta Sim, coisa dos gurus da produtividade e de grandes, sei lá, grandes mestres financeiros, etc. Pessoal, exato. pessoal muito bem sucedido que fala muito de hábitos para ser bem sucedido e etc, em que colocam muito estas coisas em causa da disciplina, Uhum. consistência, obrigação, etc., e que traz muito peso às coisas. E E eu acho sabes que. que, Sim, sim, diz. de certo ponto, alguns hábitos eu acredito que precisam realmente disso. Então, por exemplo, eu não tenho o hábito de me exercitar fisicamente com frequência, isso pra mim é muito difícil. Então eu sei Sim. que eu preciso tratar isso de uma forma, tipo, assim, exército mesmo. Ser um general e colocar aquilo e Uhum. fazer aquilo como uma obrigação. Até mesmo a leitura pra mim é um pouco complicado às vezes, então eu preciso ter essa consistência. Então também eu acredito que é muito da pessoa ver quais são os pontos onde ela consegue fluir mais naturalmente. Às vezes eu falo muito, então para mim escrever é muito natural. Mas para uma pessoa que é mais introvertida, talvez escrever não seja tão natural. E aí sim, se ela quer ao longo prazo adquirir esse hábito, essa clareza mental, talvez faça sentido ter Disciplina. essa disciplina, percebe? Mas ao mesmo tempo é o que tu disseste, essa questão dos gurus da produtividade. E sabes que é muito engraçado, porque conheces o Tony Robbins? Claro, claro. Pois, ele fala muito desses hábitos todos, e ele fala muito como que isso também o ajudou a enriquecer e a chegar onde ele tá. Porém, quando acredito eu, quando ele começou a fazer esses hábitos todos, há muitos anos atrás, não tinha um guru da produtividade falando pra ele que ele tinha que fazer esses hábitos todos. Ele também Sim. começou a fazer isso de forma muito natural, percebe? Então, acho que hoje a gente tem tanta informação que a gente começa a radicalizar muito as coisas, e isso causa uma certa fricção mesmo, sabe? Sim, 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 sim. Porque era, lá está, a outra questão.
que a tua intervenção me levantou e que é uma coisa que eu já me tenho debatido, especialmente depois de ter falado do episódio dos hábitos, etc. É que pá, não existem respostas certas e não existem fórmulas resolventes para os problemas de todas as pessoas e fórmulas únicas. E uma coisa que a questão de a otimização máxima e produtividade máxima das coisas levanta é exatamente o oposto disso, que é: será que esta procura incessante por produtividade, por otimizar todos os momentos da nossa vida, também não é uma das maiores causas de frustração e uma das maiores causas de mal-estar global, mal-estar mental, E etc? ansiedade. E ansiedade. Portanto, nós, ao tentarmos otimizar a nossa vida toda para reduzir a ansiedade, será que não estaremos no outro Exato. lado a aumentar a nossa ansiedade? Isto, por acaso, é um tema que eu É um queria tema trazer. ótimo. É um tema que eu queria trazer para outro episódio e que essa questão levanta. E, eu acho que é muito importante. Eu tento salientar para as pessoas que pá, os hábitos valem o que valem e podem ou não ser implementados por cada um e cada pessoa terá uma forma de aceitar cada hábito. Certamente o que eu falo não é para todos, da mesma forma que Uhum. os hábitos que eu falo não significa que eu os pratico todos. E da mesma maneira que tudo isto que eu falo pode não servir para nada para uma pessoa muito bem resolvida com a vida dela, que tipo olha para um gajo que está a dizer tu deves fazer isto e aquilo e não sei o quê para te sentires melhor, e ele está tipo, meu, mas eu estou bem, eu estou-me a cagar porque é que tu Exato. estás para aí a dizer, tipo, pá, não me chateis, tipo, tens problemas, resolve-os, os meus estão tipo tranquilos. Pois, eu Meu, sou uma dessas pessoas, assim, até amigos próximos também dizem: "Você é louca com esse negócio de produtividade, né". Não sei se conhece o Notion, sim, mas eu é o que eu uso sou para escrever os exato. podcasts até. Eu sou, assim, a louca do Notion, então se um dia eu for fazer um podcast sobre, tenho tudo a dizer. Eu criei um sistema operacional mesmo de toda a minha vida dentro dele, bem automatizado e tal, bem legal, e eu consigo controlar basicamente tudo, assim. Aí as pessoas falam: "Meu, mas pra quê, né?". E aí é isso que eu digo, eu acho que tem pessoas que não têm essa necessidade, que vivem super bem, mas para o meu estilo de vida, para aquilo que eu quero, pra mim faz todo sentido. Então é essa coisa de colocar na balança e ver aquilo que tu quer aplicar na tua vida e meditar sobre o assunto, e aquilo que não faz sentido, percebe? Porque, Sim. olha, tomar banho gelado, já tentei, pra mim não fez sentido algum. Não gostei da Percebo. sensação. É, mas isso é normal, não gostares é normal. Agora depois lá está, é o que tu tens que perceber, se os benefícios prevalecem à sensação desagradável. Por exemplo, para mim Exato. neste momento não prevalecem. Eu fico com dores, físicas e tensões musculares que não estão a valer, ou melhor, se eu tivesse o benefício de me sentir relaxado, etc., como muito pessoal tem, eu tenho outros benefícios, só que estes Uhum. contras não estão a valer. E eu acho que aí, no intuito de pelo menos tentar ainda salvar este podcast sobre um hábito, eu acho que no momento em que nós começarmos a duvidar se estamos a fazer as coisas bem ou não, e lá está, no momento de refletirmos sobre se é o caminho certo para nós ou não, pegar num caderno e refletir sobre isso enquanto escrevemos. E aí está Exato. a Mas mas importância do mas mas diário. sabes que pra mim também, hoje em dia, quando eu vou implementar um hábito, e eu tive essa fase de querer implementar as coisas todas muito juntas. Então, em 2019 eu vivi momentos muito difíceis, e eu tinha essa coisa de: "Meu Deus, eu preciso melhorar minha vida", então eu queria no dia seguinte conseguir fazer todos esses hábitos. E É, obviamente eu não conseguia e não via melhora em nenhum deles. Então, hoje em dia, claro. pra mim, eu aplico tudo muito devagar. E o que que eu acho bacana também, você pensar o seguinte, por exemplo, escrever diários, quais são os benefícios comprovados disso? Ok, os benefícios: diminui a ansiedade, traz clareza mental, te faz Uhum, conseguir tomar decisões de maneira mais fácil, te faz conseguir se sentir mais grato pela tua vida, pelas coisas que tu tem. São vários benefícios. Então você pensa nesses sim. benefícios e pensa primeiro:
Eu quero esses benefícios? Às vezes você é uma pessoa que tem uma super clareza mental, você nem precisa disso. Ou às vezes você precisa, você não consegue tomar decisões, você se sente ansioso o tempo todo, tem muitos ataques de pânico. Então, olha, tá aí um grande hábito que pode te ajudar. Então é sempre ao contrário, em vez de pensar, vou escrever diários, pensar, vou escrever diários, pois estou em busca desses benefícios. Eu acho que é uma mentalidade diferente também na hora de começar um novo hábito, né. Eu E para mim foi assim também. eu percebo o que estás a dizer, concordo em parte. Eu acho que isso aí, lá está. Depois, tudo na vida é lixado porque é sempre um pau de dois bicos, né? Tu Uhum, tens uma coisa boa e depois tens o oposto, que é eu tenho medo que as pessoas se deixem cair numa coisa de fazerem algo, hum, ou melhor, pegarem num meio à procura de um fim, percebes? Da mesma forma que eu comecei a trabalhar neste emprego, porque o fim disto, à partida, será eu ter muito dinheiro. E depois tu chegas à conclusão, passados 10 anos, que foste infeliz uhum. durante esse processo. Agora até tens dinheiro, mas foste miserável nesse processo. Sim, sim, Enquanto faz sentido. Pronto, mas sim, então lá está, também temos que olhar para as coisas, no espaço temporal delas, porque a maior parte das coisas exige um sacrifício. Tipo, se tu Uhum. conseguires ter um benefício grande, com um sacrifício pequeno, não vejo porque não, né? E depois eu acho que as pessoas devem sempre testar se forem coisas possíveis de serem testadas num curto espaço de tempo. Claro que eu vou testar ser médico para ver se gosto. Pá, vais Já não estudar dá. 10 anos e depois vais fazer não sei o quê. Pá, é um teste um bocado complicado. Pois, Agora, mas essa é a graça, eu acredito, sabe. Qual que é o grande problema de testar tomar um banho gelado 2 ou 3 vezes, ou de tentar ficar 15 dias escrevendo numa folha? Não é nada tão difícil. Então, assim, exato, eu vejo como um desafio, tá vendo. Então imagina: "Olha, eu vou me desafiar pelos próximos tantos dias a fazer essa coisa aqui, e eu vou ver sim, como o meu corpo vai reagir a isso". Então também é sim, levar na sim, sim. brincadeira, tá vendo, de forma muito leve, espontânea e tentar enxergar com outros olhos, sem essa pressão toda ou essa coisa ruim em cima, mas talvez com um certo olhar de positividade também. Sim, sem dúvida. Pá, e tu há pouco falaste nos benefícios dos diários, meu, e tem muitos benefícios. E eu estou a dizer isto não só pela minha experiência pessoal, que também não é assim tão grande, mas eu fui pesquisar sobre, pá, e tem coisas ridículas, ridículas de incrível, de coisas que eu nunca pensei que o diário pudesse vir a impactar. Mas eu acho que vou falar mais sobre isso, um bocadinho mais para o fim, que é para tentar manter as pessoas interessadas até lá, pá, porque tem coisas muito boas. Agora, uma questão e uma curiosidade que eu tenho é quando é que eu não sei se houve um momento em que isto aconteceu. Portanto, houve algum momento em que tu começaste a sentir uma maior curiosidade ou necessidade para a escrita de diários? Houve, e foi muito engraçado a minha história, porque assim, tudo aconteceu em 2019, né. Então Uhum, foi um ano super difícil e eu comecei a tentar implementar esse tantão de hábitos aí, que eu comentei mais cedo. ok. E não consegui, obviamente, fracassei em todos e desisti disso tudo. Falei: "Ah, não é pra mim esse negócio, essas vidas aí não é pra mim". E o que acontece, em outubro de 2019 eu terminei um namoro, tinha sido meu primeiro Ok, namoro e um namoro longo também, de alguns anos, então foi um momento super difícil da minha vida, né, eu morando fora do país, sozinha, foi bem sim, complicado. E aí naquele momento eu me senti muito mal, e eu não sabia lidar com tudo aquilo que eu estava sentindo, então assim, foi muito natural, eu peguei uma folha sulfite e comecei a escrever. Assim, eu precisava de alguma maneira colocar aquilo pra fora. Eu morava sozinha, não tinha ninguém, não tinha como ir na casa dos meus pais, não tinha, enfim, como lidar com aquela situação, e comecei a claro. escrever numa folha sulfite. Me senti melhor, sabe, fui dormir melhor. Depois vim ao Brasil e minha mãe me deu um caderno na época, e falou: "Olha, escreva aí, você acha que você vai gostar, escreve o que você sente". Mas assim, eu nem sabia, nem lidei com isso de forma, assim, hábito nem nada, eu só precisava escrever o que eu estava sentindo. E aí neste caderno eu escrevia toda vez que eu me sentia mal, que eu sentia alguma coisa ruim, eu escrevia nesse caderno que minha mãe me deu. E aí depois, obviamente, como tudo na vida, melhorei, né, fiquei bem e tudo mais. Uhum. E tive até esse momento que eu parei e pensei: "Eu já tô bem", joguei esse caderno fora
E eu pensei assim: "Tá, mas será que tem a necessidade ainda de continuar escrevendo?" E eu tive esse momento de reflexão. E foi quando eu decidi que sim, eu falei: "Olha, todas as vezes que eu tinha ali crises de ansiedade, ou que eu me sentia muito mal, ou me sentia muito perdida e eu escrevia, eu me sentia melhor. Então eu vou fazer um teste agora que eu já tô bem, na minha vida, no dia a dia, como vai ser isso?" E aí eu fiz uma grande mudança. Eu usava esse caderno que minha mãe me deu, era um caderno A3, sabe aquele tipo agenda Sim, mesmo? sim, sim, sim. Sim. E ele era muito grande, então eu não conseguia levar para todo canto. E aí eu fiz uma mudança, eu fui à Fnac e fui procurar novos diários, novos cadernos, e eu achei esse Moleskine. O É de um bolso. Moleskine tamanho bolso, capa É, dura, sim, tenho um desses. e eu comprei, e é um bocado caro, né, mas eu comprei, e comprei uma caneta também, uma Pentel na época, enfim, gastei um dinheirinho com isso. E nossa, Jorge, foi a grande, assim, a grande mudança de jogo pra mim. O papel, a caneta, parecia que era um momento, sabe. Eu era um negócio É um bacana, evento? assim, era um evento pra mim sentar, e eu tirava um café e começar a escrever. Você que tem esse, você sabe, a folha é muito gostosa de escrever, Sim. cabe em qualquer lugar, então assim, eu sempre que ia à faculdade ou ia ao restaurante, ao café, levava no meu bolso mesmo, principalmente no inverno, que a gente anda com várias jaquetas, então Sim. começou a fazer, era como se era o famoso EDC, né, era como se Uhum. eu tivesse a levar o meu celular e a carteira, e eu também levava esse caderno. Então pra mim foi muito natural. E aí que tá a grande dica que eu dou pra todo mundo que tem a ideia de começar a fazer isso. Faça de forma muito natural, tipo assim, veja o teu diário como se fosse o melhor amigo, ou como se fosse, para quem medita, já tem o hábito de meditar, é como uma Uhum. meditação. A meditação a gente fica parado, né, respirando e quieto, e em silêncio as coisas vêm na cabeça, e a escrita é como uma meditação, mas escrita mesmo. Então você normalmente está em silêncio, e você começa a colocar tudo que está na tua cabeça no papel. Então imagina, toda vez que você sentir um sentimento de estar perdido, de ansiedade, ou de estar muito feliz, ou de estar muito grato, você lembra desse diário. Eu não gosto de dar um nome, sabe, Jorge? "Ah, é o diário da gratidão, é o diário da tristeza, é o diário da ansiedade". Não, pra mim é o diário que eu escrevo o que eu quiser. Então, às vezes, se eu vou viajar, putz, eu coloco aqui também: "Olha, eu fui à praia, foi muito legal". Mesmo quando dividíamos casa, tiveram vários dias legais que eu coloquei: "Hoje foi muito legal aqui na casa, tal, tal, tal e tal, tal, tal". Churrasco. Fizemos um churrasco muito bom, fomos a ver o Rush tocar, e estava tudo vazio, e foi muito engraçado, e não sei o Meu Deus. quê, e tomei chimarrão pela primeira vez. Então, é uma espécie de tudo, né. Ao mesmo tempo que também, aliás, estou com a vontade de começar a comprar um outro caderninho desse só para gratidão, que eu acho que é um aspecto muito diferente dessa escrita livre, né. Então, É, tô com essa vontade. eu tenho ouvido que o diário de gratidão, ou melhor, não é um diário de gratidão, porque provavelmente há muitas pessoas que não têm um diário só para fazer isso, e nem precisa de ser escrito. Mas a questão de tu fazeres uma espécie de autoafirmações, de escreveres, de apontares todos os dias, pontos pelos quais tu te sentes grato, que tem muito impacto na tua felicidade a longo prazo. E provavelmente é das únicas formas, ou se calhar uma pessoa que é mesmo feliz, talvez não o consiga ser se não se sentir grata, e essa Uhum. sensação de grata tem que estar presente, e para estar presente tem que ser uma coisa que tu ou afirmes para ti próprio, ou que vais estando ali, porque imagina, pá, tentando dar um exemplo muito simples, eu sei, se eu pensar sobre isso, eu sei que tenho muita coisa pela qual eu me devo sentir grato. Agora, eu não me levanto, tipo, naturalmente, de manhã e penso: "Epá, que dia lindo, sinto-me mesmo feliz deste dia bonito", ou chega à noite e penso: "Ah, que sinto-me mesmo feliz daquele polvo alagreiro que eu comi ao almoço". Pá, não, tipo, é uma coisa, fixe, comi e tal, mas não reflito sobre isso. E às Uhum. vezes essas afirmações, fazem muita Pois, diferença. E, pois. e houve uma coisa que tu falaste na parte da meditação e do diário,
que é curioso, porque eu, num dos artigos que eu encontrei, encontrei lá uma frase interessante dita pela Natalie Goldberg, que é uma escritora norte-americana, e Uhum, ela dizia assim, eu traduzi para português, mas deve ser mais ou menos qualquer coisa como: escrevas um diário, ou escrevas como meditação, é a mesma coisa. O importante é uhum. teres uma relação com a tua mente. Pá, Nossa, Jorge, essa é a melhor, isso define todo esse podcast. É uma relação com a tua mente. Acho que é isso que eu estava tentando explicar. É uma relação com, eu digo até mais, é uma relação com a tua alma, de certa maneira. É como se você sim, saísse do corpo e conversasse com você mesmo. é, e uma coisa que também me deixa curioso, isto fugindo um bocadinho, porque eu vejo, lá está, eu vou vendo, e era aquilo que nós falámos há pouco, antes de começarmos a gravar, isto do escrever diários, do journaling, dito em inglês, está muito na moda lá fora, mas em Portugal e assim, e no Brasil, calculo eu, pode não se ouvir falar tanto. E uma das variantes que eu vejo para os diários, ou para esta escrita, para a organização, tem muito também a ver com a parte do planeamento, definir Uhum, e atingir objetivos, fazer aquelas to-do lists, organizações de ideias, desenhos mentais. Há muito pessoal que diz que é extremamente importante para tu definires objetivos e definires, e ficar mais claro na tua cabeça como é que vão ser os passos para atingir esses objetivos. Tu, na tua experiência, utilizas também nesta ótica de planeamento, ou é mais só na parte de autorreflexão? olha, eu uso mais nessa parte de reflexão mesmo, como uma meditação, mas também, assim, a escrita no papel, e isso é uma coisa importante também de dizer. Olha, tu pode fazer um diário online, certo? No bloco de notas do teu celular, não tem problema Uhum. algum. Tem pessoas que eu conheço que preferem escrever pelo computador, porque digitam muito mais rápido do que escrevem, e aí os pensamentos fluem mais rápido. Sim. Mas eu gosto da questão do papel e da caneta, eu acho que você pensa melhor. Dito isso, todo o meu planeamento eu faço digital hoje em dia, mas eu não consigo pensar de forma digital. Então, por exemplo, estou aqui a planear a minha semana. Tá tudo digital, mas eu sempre escrevo no papel também, faço uma to-do list aí famosa, Uhum. mapas mentais eu também gosto de fazer em papéis. Então, aqui no meu escritório eu tenho uma gaveta com vários tipos de cadernos e papéis, várias canetas, e eu fico brincando entre o digital e o analógico, e acredito que seja muito bom, principalmente para quem não é muito organizado. Uhum. O diário de papel é muito bacana, o famoso bullet journal, né, em inglês, Sim. que o pessoal tá super em alta, que também, olha, se você já tentou fazer um bullet journal e não conseguiu, porque você ficou ansioso com tanto de foto linda que tem na internet, tenta fazer de forma muito simples. Olha, eu acho que uma caneta preta e um caderno, gente, você faz muita coisa. E tira toda essa ideia de que você precisa enfeitar, fazer de outras cores. E não, uma caneta preta e um papel, você consegue fazer muitas coisas. Então, em relação a planeamento, eu também acho que seja muito legal para quem não consegue se organizar digitalmente, ou para quem não tem essa questão da produtividade da organização, é uma coisa muito nova. Começar com um simples to-do list é muito bom. Aí, uma dica que eu uso, tem um método, eu me esqueci o nome agora, mas é um método bem legal, que é basicamente assim: você vai todo dia acordar de manhã, aí você vai colocar as 3 tarefas que você tem que fazer no dia, as 3 principais, só 3 mesmo. Sim. E aí, se você não conseguir cumprir no outro dia, você primeiro tem que terminar as do dia anterior, para depois fazer as 3 do dia de hoje. É uma coisa super básica, mas que, nossa, ajuda muito isso, porque E você sempre acaba terminando as coisas, sabe? e uma coisa que eu acho importante aí, que eu também já ouvi, é que tu definires das tarefas que tu tens para o dia, aquelas, por exemplo, podem ser 3 que tu tens mesmo que fazer. As Há vitais. aquelas tarefas vitais que têm que ser feitas, que é do tipo, se o meu dia, acabar por aqui, quais é que são as tarefas
que eu preciso mesmo que tenham sido feitas. Porque às vezes uma pessoa enche tipo a to-do list com 20 coisas, muitas delas que não são urgentes ou não são muito importantes, o que seja, e fica extremamente frustrada porque Uhum. ao final do dia não vê aquilo com um certo, né? Ou com uma cruz. E é importante definir que há aquelas que são vitais, que têm mesmo que ser feitas, e há as outras que, pronto, que é bom, Pois. é porreiro fazê-las, mas se não as fizeres, também não precisas te sentir E até mal por. um tema que tem um nome isso, né, que chama procrastinação produtiva, que é quando tu Uhum. fazes um monte de coisa durante o dia, então tu limpa a casa, lava a louça, faz isso, faz aquilo, mas você não faz o que de fato era importante fazer. E aí você acaba o dia sentindo que você não fez nada. Então, É, realmente é importante. e uma coisa que eu também acho, e eu ia falar só da parte do diário em si, mas é agora que tu falaste na parte analógica e digital, eu também sinto que existe uma diferença. Existe uma diferença, para já, eu tenho sempre uma necessidade de pegar no papel, não sei porquê, até porque antes podia ser mais pelo ato em si de escrever, só que eu comprei um iPad e comprei a caneta. E eu sei que tu tens Uhum. um, não é? Sim, Ou pelo sim, menos tinhas na altura, mas tenho. não substitui totalmente, Não substitui, porque não é o mesmo sentimento não colocado ali é. na hora. E tem uma coisa, apesar de, pá, eu foi na minha tentativa de ter tudo no mesmo sítio, reduzir o papel, pronto, e foi um luxo totalmente. Se calhar fugiu um bocadinho à minha coisa de minimalismo, foi, foi mais um luxo que eu me dei que eu dei a mim próprio, mas eu sinto também, isto pode ser estúpido, pode ser de mim, que a escrita no papel, especialmente os desenhos mentais, a definição de objetivos, etc., me traz maior criatividade do que a digital. Ah, com certeza. Eu também acho que e assim, eu trabalho com criação, né, então eu trabalho com essa parte de marketing e com criação de conteúdo no geral, então para mim isso também é um ponto muito importante. Mas o que que eu encontrei nesse meio foi o seguinte, o digital é maravilhoso, você consegue encontrar tudo, você consegue colocar tudo, tá tudo no mesmo lugar, então o Notion é incrível, mas eu tinha esse Uhum. problema, não consigo ser tão criativa. Então eu faço isso. Às vezes, Jorge, eu tenho a minha lista de tarefas no computador, mas eu também tenho Sim, a mesma lista de tarefas no papel. "Ah, mas você tá a perder tempo". Tô a perder tempo, mas pra mim me inspira mais, me motiva. Ou eu preciso desenhar uma ideia, um projeto, algo muito criativo. Eu pego um caderno, sento em outro ambiente com a minha caneta e desenho. Antes eu ficava me culpando, sabe. E o sim, iPad, a sim, minha sim. compra foi o mesmo motivo. "Não, eu vou reduzir papel, eu nunca mais vou usar impressora. Nossa, o meu mundo vai ser um novo mundo". E não é. Eu, aliás, me culpo muitas vezes: "Ah, podia usar até mais, não uso tanto quanto poderia". Será que foi um bom gasto ou não? Então, por conta disso mesmo, de que o papel para mim, infelizmente, eu sei que é ruim ao meio ambiente, peço desculpa aí à população, mas eu A não consigo Amazónia. deixar pois é, eu não consigo deixar o papel, para mim eu gosto mesmo, é imprescindível, assim. É, mas lá está, é como tudo, é como a alimentação. Depois já há uso de papel e há uso de papel. Há uso consciente e há uso inconsciente. Exato. Ahm, Agora, lá está, por exemplo, eu vejo, vou a escritórios, etc., e há usos de papel que são totalmente indevidos, ah, que não são necessários. Não é que no nosso caso seja necessário, lá está, o que tu fazes no papel, tu podes fazer no computador. Pá, mas imagina, tu usas um caderno num ano para fazer, Uhum, ou para fazer os estudos diários, 3 cadernos num ano, é uma coisa. Tu usas resmas e resmas de papel, é outra. exato. Tem essa Hum, diferença. Pá, não é perfeito, tem sempre o seu impacto, a verdade é essa. Pá, mas nós não somos perfeitos. Agora, temos que ter um bocadinho de consciência relativamente ao impacto de cada coisa. E para além desta questão do processo criativo, tu há pouco falaste de que tinhas formas muito específicas para escrever diários, tipo, mesmo cadernos específicos, Uhum. coisas específicas e que poderias indicar-nos. Qual é que é o teu processo em si? Eu já percebi que tem muito aqui esta parte de espontaneidade, de tu Uhum. escreves quando sentes que precisas de escrever, etc. Mas há algum
processo que tu tentas cumprir, seja o tipo de Sim. caderno, o que for. Certo. Sim, isso é importante também. São esses pontos que para mim fizeram diferença. Primeiro, se você tiver vontade de fazer a escrita, como eu disse antes, para clareza mental, para ter essa meditação, leve de forma mais leve. Se for para fazer um caderno da gratidão, realmente tem que ter um horário, porque tem que ser todo dia. E o que que eu Uhum, uso, né? Então, como eu falei, eu uso esse Moleskine de bolso capa dura preto, mas tem várias cores. Olha, indico de olhos fechados. Aqui no Brasil custa uma fortuna, é muito mais uhum. caro que em Portugal. Então, assim, eu uso normalmente 3 por ano. Minha mãe mesmo fala: "Meu Deus do céu, é muito caro esse negócio, é só um caderno, pega qualquer caderno". É, Já aqui são tentei. 20 € acho eu, se não estou Pois, é enganado. caro. E, assim, eu uso 3 por ano porque eu escrevo muito mesmo, então tem dias que eu escrevo 10 páginas, sabe. Quando eu tô realmente inspirada, mas para quem escreve pouco, gasta um, 2 por ano. Mas olha, para mim foi um grande investimento. Já tentei usar outros cadernos, não me adaptei, a folha, não sei, para mim, quem um dia quiser ter a experiência de comprar vale cada centavo, é incrível. E olha, eu carrego para todo canto, ele nunca estragou a capa nem nada. Outra coisa também, é uma coisa que eu quero guardar para toda a vida. Então depois que eu termino um diário, o que que eu faço? Imagina, qual que é o processo em si? Então o primeiro passo é você comprar um caderno e uma caneta. Indico que seja um caderno de bolso para que você possa levar para todo canto. Depois, como que eu faço? Eu uso somente uma caneta preta, e para mim tem que ser uma caneta preta ou uma caneta azul, mas só uma. Se você começar a enfeitar muito, eu também acho que acaba perdendo o sentido do processo, sabe? Sim. Acaba que você não vai conseguir escrever toda hora. Você vai, por exemplo, hoje eu quero escrever. Ah, não, mas precisa ficar bonito. Precisa ter a caneta vermelha, rosa e azul. Então não fica tão natural. Quanto mais simples você deixar, mais você vai escrever. Então, eu pego o diário num dia que eu quero escrever qualquer que seja, eu coloco a data de hoje, então dia, mês, ano normal, vírgula, onde eu estou escrevendo da minha casa, estou escrevendo da praia, da praça, do restaurante. Ok. Embaixo eu coloco a hora. Então, exatamente, agora são 10h34 da manhã. Eu coloco 10h34, vírgula, começo a escrever. Por que que eu faço isso? Antigamente eu colocava a data e a hora em cima, como título. Mas eu Sim. percebia que às vezes durante o dia eu queria escrever mais vezes, eu queria, é como se fosse um log mesmo, eu queria escrever de manhã, eu queria escrever na hora do almoço, então eram horários diferentes. E depois para quando você vai às vezes ler, é legal saber a hora que foi. E aí eu tive essa ideia, então eu coloco em cima a data, o local e embaixo a hora, vírgula. E aí se eu quero escrever em outros horários, eu coloco de novo a hora e a vírgula daquele horário. E aí depois eu escrevo normal, e escrevo tudo que eu penso, Jorge. Minha mãe brinca aqui em casa que se um dia eu deixar os meus diários à vista, ela vai ler. Porque assim, eu escrevo tudo que você puder imaginar, eu escrevo neles. Bem, mal, feliz, triste. Então, eu não tenho essa coisa, né? Amigas minhas falam que tem um pouco de receio de começar a escrever porque tem medo que as pessoas vão ler. Olha, por experiência própria eu guardo em algum lugar onde fica mais escondidinho, mas eu escrevo tudo. Eu acho que tem que ser um lugar que você se sinta livre para escrever tudo aquilo que você quiser escrever, não precisa estar bonito. Eu não escrevo com português maravilhoso. Eu escrevo do jeito que tiver que escrever. Aí se eu erro, imagina, errei uma palavra, eu risco a palavra. Não é para ser bonito, é para ser prático. Às vezes eu também, no processo criativo, até que você tinha perguntado, eu faço nele também. Então eu faço mapas mentais pequenos, rabisco, mas ao mesmo tempo tem essa formatação. Eu posso fazer o que for, rabiscar, tal, mas primeiro o dia, o local e a hora. Então existe uma formatação. Por que isso? E aí vem o terceiro passo do meu processo, que é eu gosto, tá? Tem gente que não gosta e não é uma obrigação. Eu gosto de ler. É como se eu estivesse Ok. escrevendo um livro da minha vida. Então, de tempos em tempos, eu também sou canceriana, né? Então sou um pouco nostálgica, mas de tempos em tempos. Canceriana aí para quem é de Portugal é do caranguejo, é que aqui É, no Brasil a sim, gente sim, sim. fala de câncer. Mas então, eu gosto de tempos em tempos, também não tem uma regra, de ler. Então é muito interessante para analisar ao longo dos anos como a minha cabeça mudou. Eu tinha uma meta, agora eu tenho outra. Como eu me sentia quando eu estava em Portugal, como eu me sinto aqui no Brasil. Então é muito legal porque eu consigo analisar onde eu estava, que horas eram. Eu percebo que muitas vezes quando eu escrevo muito cedo de manhã, eu tô super meio mal-humorada. Se eu escrevo à tarde, já tô super feliz. Então você consegue ao longo do tempo, para quem gosta de analisar dados, entender muito bem como sua cabeça funciona.
Se você é uma pessoa que tem crise de ansiedade, o Jorge até fez um podcast sobre ansiedade muito bom também que eu escutei. Pois é, muito bom mesmo. E eu sofro de ansiedade, então eu consigo analisar muito bem as minhas crises de ansiedade. O que que me deu um trigger, qual que foi o gatilho que eu tive para ter aquela crise. E aí depois de alguns meses escrevendo, Jorge, foi muito legal, porque eu percebi quais eram os gatilhos, e a minha ansiedade abaixou drasticamente. Eu parei de ter crise, porque eu já sabia quais eram os gatilhos, o local, a hora. Então, é uma ferramenta incrível que ao longo imagino que daqui 5 anos o quanto eu vou poder ver da minha vida. Isso é muito legal, sabe. Meu, é Então muito eu bom aconselho a isso. todos. E o que tu estás a dizer é muito bom, porque, por exemplo, um dos benefícios que eu irei falar a seguir é efetivamente esse de, para além de aumentar o nosso autoconhecimento, e tu fazes muito isso, não só ao escreveres, mas depois ao ires ler ou reler posteriormente o que foste escrevendo, ajuda a encontrar os nossos gatilhos emocionais. Isto era uma coisa que eu encontrei em artigos sobre benefícios e até ponderei se efetivamente seria tão linear assim, tu seres capaz de encontrar os teus gatilhos emocionais ao ler aquilo que tu escreveste, porque poderia estar um bocado, sei lá, escondido, porque tu tens sempre. Falta uma palavra em português, mas tu tens sempre uma visão biased, né? Uhum, Comprometida. Tu estás sempre isso. comprometido, comprometida pela tua visão, pelos teus valores, etc. E numa situação que tu estás a descrever, ela poderia estar comprometida pelo teu ponto de vista e não ser uma coisa totalmente global. E aí ser mais difícil tu encontrares ou identificares os teus gatilhos emocionais. Pá, eu acho Uhum. muito bom que o exemplo que tu trouxeste é exatamente sobre um dos pontos que eu fiquei mais na dúvida se seria possível ou não. Sim. E sabe qual que é o legal? Que não imagina que você é uma pessoa que não gosta de ler, né, você sente que se você ler vai te dar mais gatilhos emocionais ou não vai ser uma coisa muito positiva. Então, mas só o Uhum. fato de você escrever. Quando a gente escreve, isso é comprovado, a gente guarda muito mais na nossa cabeça, né. Até na escola, na faculdade, quando você escreve, você guarda muito mais aquele conhecimento. Então só o Sim, fato de toda vez que você sentiu alguma coisa, você escrever, mesmo que você não leia, ao longo do tempo, naturalmente, a tua memória funciona e você começa a perceber, né. E eu tô falando aqui, tô até parece que eu só uso o diário para falar sobre essas coisas de autoconhecimento ou de momentos tristes, mas não. Também pode ser um lugar muito bacana e além de imagina, você pode escrever um diário de gratidão, como já foi falado aqui hoje, onde todo dia você coloca pelo que você é grato, mas pode ser uma forma de se sentir grato de forma natural também. Todas as vezes que você se sentir feliz, ou foi a um lugar legal, saiu com alguém, tá namorando, você pode colocar e descrever: "Hoje eu saí com o fulano tal, a gente foi jantar e fez isso, aquilo". E ao longo do tempo, esse sentimento de alegria, ele permanece em você, porque você escreveu sobre aquele momento. Você valorizou, você jantou com uma pessoa, você chegou a casa e você escreveu sobre o jantar. Você valorizou ainda mais aquele jantar. Você sentiu mais aquela felicidade e você naturalmente sente essa gratidão. Então, dá para fazer de várias formas. Até uma outra coisa que você tinha comentado antes sobre a produtividade, eu não uso para produtividade, mas me ajuda na produtividade. Porque se eu vou começar o meu dia e eu não tô sentindo vontade de fazer nada, ou qualquer que seja o sentimento, mas eu não tô conseguindo produzir, eu escrevo. Eu escrevo: "Olha, hoje eu não tô conseguindo produzir, não sei, eu tô meio travada", e quando eu começo a escrever parece que as palavras elas vão acontecendo. Aí depois de 10 minutos escrevendo eu falo assim: "Caramba, pronto, é isso. Tirei tudo da minha cabeça, agora eu tô livre e vou começar a trabalhar". Então ele funciona como uma forma de liberar a tua mente também. Então é muito bom. pá, eu, eu agora eu ouvi tudo o que tu disseste, mas eu perdi-me um bocadinho no meu raciocínio, dentro de mim, porque tu tocaste aí numa questão de anotar também todas as coisas, não só as coisas que tu te sentes grato, etc., que aconteceram ao longo do dia, mas de vez em quando, ou sempre que acontecem coisas boas, etc., na tua vida, tu também a retratares. Pá, eu tenho uma coisa que é, normalmente, eu, se calhar um bocadinho como tu fizeste em 2019, eu
tento-me apoiar nestas regras, não é regras, mas nestes hábitos, nestas formas de otimizar ao máximo a minha vida quando eu estou mal. Eu sei que eu estou mal psicologicamente quando eu tenho uma vontade insaciável de, de me consertar. E os hábitos, etc., partem muito dessa vontade de conserto. E por acaso, na parte dos diários, quando eu faço, Uhum. normalmente eu fazia nas minhas crises de ansiedade, a analisar a ansiedade em si. Pá, eu escrevo, mas escrevo poemas, escrevo textos, escrevo histórias. Não, Legal, já é não, mais criativo. não escrevia tanto, eu reflito muito, mas normalmente não escrevia muito sobre as minhas próprias reflexões. Ou quando o fazia, fazia-o em forma de poema. Não era uma coisa. E tentava escrever bem, não fazia uma coisa livre, ali direta, rabiscada, etc. Pura, uma coisa pura. Não fazia. Mas quando fazia, lá está, era Hum, maioritariamente sobre momentos mais complicados da minha vida. sim. E houve uma vez, e eu agora estou-me a lembrar, e isto, pá, uma coisa que eu vou olhando para as coisas se têm benefício para mim ou não, não por aquilo que eu consigo percepcionar delas, mas por aquilo que eu sinto fisicamente. Eu comecei a mudar muito a minha forma de ver o benefício nas coisas, especialmente desde que eu faço psicoterapia. Porque a psicoterapia trouxe uma coisa que é, eu sentia que compreendia muito bem as coisas, sentia que estava a melhorar psicologicamente, ou eu tinha a percepção de que estava a melhorar, mas eu fisicamente sentia-me igual. A ansiedade física estava Uhum, lá, etc. Então eu deixei de confiar na minha mente e comecei a confiar no meu corpo, ou tentar, pelo menos. E sim. então eu percebo que as minhas terapias mais recentes estão a dar resultado, porque eu de vez em quando estou no meio de uma terapia, nem estão a falar comigo, eu nem estou a falar com ninguém, são umas terapias que eu depois também irei falar, de EMDR e Legal. hipnoterapia, etc. E eu começo a chorar, ou começo com muita agitação, ou começo Olha, com coisas assim, entendes? Hum, hipnoterapia também, na verdade, eu tô fazendo há alguns dias hipnomeditação e realmente também tem sido muito transformadora. Faça um podcast sobre o assunto, porque é muito legal, essas terapias tenho diferentes. que pesquisar isso, eu tenho que pesquisar essa que tu disseste, porque eu não conheço. Mas a hipnoterapia da forma que eu faço também tem muito a ver com meditação. É Sim, muito uma meditação, portanto, se calhar são muito semelhantes. E, exato. O propósito é o mesmo, né. é, isto tudo que foi uma enorme divagação para dizer o quê? Pronto, é uma coisa um bocadinho pessoal, mas acho que faz sentido. Eu no outro dia, e encaixa-se aqui na parte dos benefícios mentais, estava a escrever sobre um acontecimento bom na minha vida, o que normalmente não acontece. Mas eu estava a escrever sobre a minha relação amorosa. Pá, e não sei porquê, eu estava a escrever e comecei a chorar, meu, de gratidão, Pois, é um de me se sentimento maravilhoso. de me sentir grato daquilo acontecer. Pá, e eu normalmente não choro. Nem normalmente choro de gratidão, nem normalmente choro de gratidão por uma relação que eu já mantenho há um ano ou há quase um ano. Não é uma coisa que aconteça. Tipo, não é normal. Pá, e eu percebo que existe um benefício mental porque eu senti fisicamente. Não porque eu acho que faz isto e aquilo e não sei o quê. Não, eu senti-o, eu chorei. Pá, e normalmente eu não choro, tipo, não estou tão desequilibrado emocionalmente ao ponto de chorar por nada. Tipo, houve ali alguma coisa que desencadeou o choro, da mesma forma que fosse na hipnoterapia, Uhum. etc. Pronto, isto se calhar, este era um bom pontapé de entrada para falarmos um bocadinho Dos dos benefícios. benefícios. E aqui na parte dos benefícios, eu procurei benefícios dos diários, e pensei, pá, pronto, vou encontrar aqui uns 10. E entretanto achei um artigo que tem o título de 83 benefícios de escrever diários e atenção, para a depressão, ansiedade e stress. Não estamos a falar de 83 benefícios no geral, estamos a falar só para a depressão, Sabes ansiedade o e que isso me stress. lembra?
Isso me lembra muito também um vídeo, olha pessoal, procurei esse vídeo, que são 1000 motivos, 1000, não são 2, são 1000 motivos de por que a Terra é plana. Gente, assistam esse vídeo, é muito engraçado, porque eles conseguiram pensar em 1000 motivos. Me Assim, Eu quando tu é falaste realmente. daquilo, vídeo de 1000, pronto, eu sou português, né, nota-se logo, que é eu pensei logo, 1001 receitas de cozinhar bacalhau. É que nós Sim, nós também. dizemos sempre isso, que nós, tipo, temos 1001 maneiras de cozinhar bacalhau, ou o que é. E foi o que me Ai, veio à ai. cabeça. Não, mas esse da terra é plana, pá, vou analisar. Mas eu depois eu tenho medo de acreditar nisso, portanto é melhor não, Pois, não, você sabe que eu devido, mas comecei a ver o vídeo, eu vi o quê? Uns 2 minutos do vídeo, e aí eu comecei a falar: "Mas será?" E aí na hora que eu falei: "Eu será?", eu desliguei o vídeo, eu falei: "Não, eu não vou Meu, ser essa não, pessoa, mas eu não é posso ser". atenção, as pessoas negligenciam as outras por elas caírem nessas redes emaranhadas de repetição de determinado conteúdo. Pá, mas isto está provado que a forma como muitos dos algoritmos funcionam e também, lá está, os vídeos, etc., hum, se tu caíres ali numa determinada coisa e continuares a assistir e com mais um vídeo e outro vídeo, etc., tu podes não acreditar, mas há muitas pessoas que vão duvidar e certamente há outras que vão acreditar. Pois, Pá, porque é difícil, tipo, lá está, é olhar para as coisas de forma enviesada. Quando todo o teu mundo é enviesado, tu também vais ser enviesado. Eu acho que no último podcast, ou no penúltimo, da aprendizagem, falei sobre isso. Hum, se a tua família for toda do PS, que é um partido político português, uhum. e sempre ouvires falar bem do PS e sempre ouvires falar mal dos outros e nunca questionarem o PS, etc., tu também não vais questionar. É tipo como um clube de futebol. Eu provavelmente sou do Benfica porque o meu pai é do Benfica e porque o meu pai me dizia o Benfica é que é bom. Pá, sabia lá, tipo, se calhar eu devia provavelmente ser era da Académica, que sou mais perto, etc. Mas não, sou do Benfica porque me disseram para eu ser do Benfica. Pronto, e nessas questões dos vídeos, etc., também há muito isso. Pá, mas Exato. sem querer fugir mais ao assunto, eu quando olhei esta questão dos 83 benefícios, pensei, não, é impossível, isto tem que estar tudo repetido. Epá, e afinal, não. Aquilo, claro que também tem algumas coisas meio repetidas, mas apresenta vários benefícios, supostamente suportados pela ciência, e até tem uma parte específica de benefícios para estudantes e depois tem dicas e exercícios para qualquer pessoa começar ou então para quem já começou antes para melhorar o hábito. Portanto, relativamente aos benefícios, os que eu achei, alguns Uhum, mais gerais e outros mais interessantes, pronto, mais gerais, a uhum. reduzir o stress, mas depois fala em ajudar a lidar com situações de trauma e Sim, diz até, ou melhor, nesta parte das situações de trauma, diz que porque ajuda-nos a percorrer algumas emoções que nós na altura inibimos, portanto, coisas que nós talvez escondemos na altura de nós próprios e ao escrever vêm ao de sim, cima. Pronto, isso é é muito essa questão verdade. dos gatilhos emocionais também, não é? Aumenta o bem-estar em geral, como é óbvio. Pode ajudar a reduzir os sintomas de depressão, portanto, indicam que a escrita em diários pode ser tão eficaz. Isto eu achei muito curioso e até polémico, diria eu, Hum. que é da escrita em diários ser tão eficaz quanto a terapia cognitiva ou comportamental. Oh, É, pá, é é que a polêmico. terapia, a terapia cognitiva ou comportamental é muito usada para situações de ansiedade e depressão. Mas olha, eu E vou te dizer uma experiência própria, tá, e aí fica aí o assunto polêmico. Me Uhum, ajudou mais do que a terapia, sem dúvida alguma. Talvez porque eu não tenha achado uma terapeuta que tenha sido muito boa, eu troquei algumas vezes, realmente não me identifiquei tanto, mas eu fiz sim terapia por longos meses, e a escrita me fez ter muito mais clareza mental e paz no dia a dia do que a terapia que eu fazia uma vez por semana. pá, é assim, eu do meu exemplo, a terapia cognitiva ou comportamental não me ajuda. Mas eu sei que para muitas pessoas vai ajudar. A mim não me ajuda por eu ser não é por eu ser um ser superior ou o que seja. É que a minha cabeça funciona de uma forma um bocadinho mais racional. A minha e de muitas pessoas. Tipo, há pessoal que é Uhum, mais racional, pessoal mais emocional, etc. E é muito difícil para mim
conseguir convencer-me com a repetição de coisas, porque pá, eu depois posso falar um bocadinho mais da terapia cognitivo ou comportamental quando Uhum. fizer um episódio sobre terapias, que eu já fui experimentando, etc. E eu acho que este tipo de terapia de falado e tentar alterar a forma como nós olhamos para as situações, para muitas pessoas funciona, para mim não resulta. Pá, e dos diários, não posso dizer se são tão eficazes ou não, porque eu não tenho, não tenho esse hábito e faço outro tipo de Mas terapias. olha, eu acho que pra ti, que acabou de contar esse seu caso e como que a tua cabeça funciona, eu acho que o diário ia ser muito útil, porque, não tem como mentir, sabe, você tá escrevendo, é uma coisa que tá vindo da sua cabeça. Nossa, já tiveram várias vezes que eu, assim, estava pirada numa ideia, então aconteceu uma coisa, eu estava com aquilo na cabeça, às vezes com raiva, e me Uhum. achando super certa da situação, e eu ia escrever. E aí depois de 2 minutos escrevendo, eu falava assim: "Cara, como que você tá sendo boba? Não é assim, para com isso". E aí rapidamente eu dava até risada. Então é uma maneira, não é você com outra pessoa desconhecida, um terapeuta nem nada. Acredito que a terapia tem o seu valor sim, e me ajudou em vários sentidos, mas o diário é uma coisa muito sua com você, não tem como você usar máscara, você mentir ou você ficar com vergonha, é você e você. Então, é muito legal. Acho que todo mundo deveria tentar aí alguns dias pelo menos. Pá, a minha coisa com os diários, daquilo que eu fiz quando estava na China. Eu na China eu cheguei a escrever e até escrevi consideravelmente, na parte em que eu tive com mais ansiedade. E no outro dia até li. E de um ao outro ainda saquei uns textos um bocadinho poéticos que achei curioso, até pensei, Uhum. fosca-se, este gajo estava todo lixado, mas tipo, disse aqui uma outra coisa que até pareciam ser, até pareciam ter algum jeito. Mas eu tenho, o problema é que eu consigo identificar bem os meus gatilhos emocionais, consigo identificar bem os meus problemas e eu penso se isto, lá está, quem é que pode dizer que não? As minhas terapeutas, e eu penso que elas já me disseram o mesmo, que eu também não fiz só psicoterapia, também cheguei a ir a um psiquiatra só uma vez e ele disse-me exatamente o mesmo, que eu consegui identificar muito bem quais é que eram os gatilhos e quais é que eram os problemas, mas eu depois não conseguia alterar. Estás a ver? É como aquela pessoa, tipo, tu sabes que para chegares do ponto A ao ponto B tens que ir por aquela estrada. E eu sei, mas não consigo ir. Entendes? É um Percebo. É a bocadinho parte isso. da ação, né. É, e aí o diário já não é suficiente. Aí é Não. preciso uma coisa ao nível do subconsciente. E é nisso que eu sinto que a hipnoterapia e o EMDR, etc., têm ajudado. É porque a Ahm, hipnoterapia, né, ela te faz encontrar traumas, encontrar coisas lá no seu subconsciente, que é grande parte do que nós somos, né. Pô, sim, só 5% da nossa cabeça realmente é consciente, o resto é tudo inconsciente, então ela busca isso lá, realmente é prático. Eu acho que o diário, assim, imagina, uma junção, às vezes junções de vários hábitos te fazem melhor, né. Isso não é claro. papo de guru, é verdade. O diário, ele tem um propósito que pra mim, eu realmente depois até me mando esses 83 motivos, porque, caraca, motivo pra caramba, Sim, benefício pra caramba, eu vou meter na descrição do podcast e também te mando, não te mas preocupes. pra mim o diário ele tem esse único, ele é esse primeiro passo, né, esse passo da identificação, esse passo de entender o caminho, e aí você depois tem que ter esse segundo passo de pesquisar mais sobre, às vezes você percebeu que você é de tal jeito, buscar um livro que talvez te ajude nisso. Então, assim, é uma coisa mais rápida, mais prática, né. Mas também hoje, eu comentei mais cedo, eu tenho visto muito valor nessa escrita feliz, que eu chamo. Então, dessa coisa de sentir essa gratidão mesmo, de escrever momentos bobos, às vezes jantei uma coisa muito gostosa, eu tive um momento de risada com a minha família, que é uma coisa que eu não tinha muito quando eu morava longe, então eu escrevo sobre. Então, para mim tem muito esse benefício também, que até você comentou antes sobre o benefício do estresse, né. Sim, Eu acho sim. que quando você faz essa escrita "feliz", em aspas, né, isso te relaxa também. Então, Pá, são sabes que várias maneiras. se calhar, tipo, tu estás a tocar no único ponto que eu não tenho,
que eu não tenho, não pratico, que é essa escrita feliz. Se calhar é isso que me faz falta, meu. Tipo, eu agora vou tentar fazer um mês a fazer essa escrita feliz, pá, e nunca mais tenho ansiedade, meu. Imagina, Ajuda muito. imagina o que seria. Pá, não sei, tipo, a verdade, pá, tenho que ir testar, meu. Eu faço isso às vezes, estás a ver? Às vezes deito-me e penso, 3 coisas pela qual eu me sinto grato hoje, ou de vez em quando escrevo, ou de semana em semana. Pá, mas não faço isso consistentemente. Se calhar tenho que fazer isso, meu. Porque a felicidade também é uma escolha, meu. A E verdade é olha, e essa. fica aí também o exercício, né, e eu tirei isso de mim. Se você está muito, muito tempo sem conseguir escrever, imagina que você já tem o hábito da escrita, certo? Mas você já está Uhum. muitos dias, semanas, sem conseguir escrever algo feliz, ou sem conseguir ter esse sentimento, é que alguma coisa na sua vida talvez você tenha que olhar, entendeu? Sim, Então sim, isso sim. também serve como um grande sinal. Mas é isso, as pessoas também, é por isso que eu falo, né, não coloque nomes muito, só vai sentindo e escrevendo sobre, que você vai, aos poucos, tendo essa sensação melhor, assim. Pá, E e sabes o que é que no meio disto tudo, de olhar também para os benefícios, me deixou completamente boquiaberto? Hum, eu li e neste artigo fala que pode ajudar a reduzir a ansiedade em pacientes com esclerose múltipla e outros tipos de pacientes, que eu, pronto, tudo bem, tipo, reduz a ansiedade para outros, à partida também reduz a ansiedade para estes, mas depois fala de poder ser um importante processo de alívio e cura para quem enfrenta desordens alimentares, e eu já fiquei, epá, isto já é puxado. Tipo, poderoso, eu já poderoso. fico aqui, será? Mas eles dizem que têm estudos sobre isto. Mas até que diz que aumenta a resposta imunitária, que a escrita expressiva ajuda nas funções hepáticas e pulmonares, Fogo. tal como ajuda na recuperação de ferimentos. Olha, E eu, pessoal, tá aí, não vamos meu, mais fazer nenhum hábito, vamos só escrever. aí Só eu achei, escrita. foda-se. Pá, para primeiro achei, ganda balela. Depois achei, pá, devia ter escrito. Se calhar o Covid tinha sido mais fácil de aturar. Agora não sei. Pá, eles dizem que têm um estudo. Eu sou sincero. Este estudo da resposta imunitária, etc., eu não fui Pois, buscar, não fui comprovar o mas que é que isso me era, que deixou tipo de estudo é curiosa. que era. Mas fiquei curioso, exatamente. Pá, e no fim do dia eu também só estou aqui a tentar deixar-vos curiosos para vocês depois quererem ir saber mais. Não vos E vou dizer que também isto acontece, é só fiquem com esta curiosidade. e E também tem esse ponto, sabe, de que tudo é um tempo, né. Eu 2 meses escrevendo senti uma coisa, 6 meses escrevendo sentia outra, há 1 ano e meio escrevendo eu tenho outra percepção. Eu acho que se claro, você tiver essa presença e escrever com frequência, em 5, 10 anos, como será que aquilo vai ter te ajudado, né. Então também tem essa questão da consistência, de você fazer a longo prazo, como tudo. Então, às vezes, esse estudo do eu vou pesquisar, realmente fiquei extremamente curiosa, né, não, eu, talvez ele as pessoas, ajude a longo prazo. sim, e as pessoas vão certamente, muito pessoal que vai ouvir isto vai querer pelo menos dar uma vista de olhos neste artigo, e depois vocês até, se for preciso, descobrem que isto é tudo mentira e que eu estive-vos aqui a falar sobre uma cena Fake que é news. completamente, fake news. Mas pá, aquilo tem muita coisa, e depois tem também a parte de templates e exercícios para o pessoal, tem dicas de como começar, fala tem lá templates para pôr em prática a questão da parte da superação dos traumas e até da autorreflexão, lá está, daquelas coisas Sim, generalistas, mas que podem funcionar para algumas pessoas, como, sim. por exemplo, quanto é que avalarias a tua vida de 0 a 10? Se não é 10, porque é que não é 10? O que é que te colocaria mais próximo do 10? Quando é que será Pois, suficiente? essas perguntas, elas ajudam muito, mas eu sou um pouco contra. Porque, É, assim, eu percebo o que estás a dizer, sim. qual que é o problema delas? Eu sou um tanto preguiçosa, eu sou uma pessoa um pouco preguiçosa e extremamente procrastinadora. Então, se a coisa é muito desafiadora, cria uma fricção, ou seja, é mais Uhum. difícil de eu fazer aquela coisa. Então, assim, eu acho que é um hábito tão simples pegar uma caneta e escrever, que se você bota muita fricção, olha, se tem gente que funciona tranquilamente com perguntas,
mas você tem que ver se você é essa pessoa, porque às vezes você vai eu já tentei fazer esse tipo de escrita, não conseguia, porque eu ficava pensando, aí eu ficava me forçando a pensar naquilo, e aí eu não conseguia chegar numa resposta direito, aí no outro dia eu falava: "Ai não, eu vou ter que ficar pensando", tem muito difícil. Então, a dica, assim, se vo mesmo se você vai usar perguntas ou se você vai ter uma escrita livre, primeira coisa, compra o caderno e a caneta e deixa à vista de olhos, na tua mesa, Sim. na tua cabeceira, deixa ali, deixa bem próximo de você. Sabe, você vai ao restaurante, leva, como se fosse o teu telemóvel aí. E aí você vai ver que aos poucos você vai sentir: "Putz, acho que eu vou escrever uma coisa ou outra". E para as garotas, como que diz em português de Portugal, que agora eu já tô longe, as raparigas, talvez? É, raparigas cá As funciona. Cá gajas. gajas é assim, gajas é um bocado mais na gíria, mas lá está, nós aqui podemos dizer raparigas, aí é que Pois. já não é tão normal, né. Para as raparigas que acham que às vezes são mais, caprichosas com essas questões de caneta, e eu era assim, pelo menos é o que eu vejo, também rapazes, enfim, não se apega a isso, sabe, essa coisa de enfeitar muito, que senão também você vai ter dó de usar o caderno, ainda mais quando é um Moleskine que custa 20 euros, você fica com dó de usar, né. É, tem isso, Então pá. Isso por acaso é uma questão muito importante, meu. É tipo, eu há bocado estava a falar do Moleskine, mas eu entretanto ofereceram-me um igual ao Moleskine, só que pá, por 4 euros, qualquer coisa assim. Mas é muito, 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 muito semelhante. E eu fiquei, bah, bem, eu este já me sinto melhor para o usar, mas eu tenho muito isso de eu não vou escrever, que é para não gastar folhas tipo com merda. Não gastar folhas exato. com rabiscos, percebes? Pá, isso por acaso é um ponto muito importante. Se calhar há pessoal que trava muito nessa parte, não vou Pois. escrever que é para não sujar, não E aí riscar. você pode comprar um caderno mais barato, mas olha, eu acho que a partir do momento que você entende essa questão meio que dos benefícios aí, eu digo, eu nunca tinha lido esse artigo, eu nunca nem pesquisei sobre os benefícios, eu digo de que eu vivi mesmo isso. Eles acontecem, eles existem, depois de um mês você já sente uma grande diferença na sua vida, e aí vale a pena, sabe, é uma coisa que se paga. Compra uma vez e começa a escrever. No pior dos casos, você perdeu aí uns 10, 15 euros. Putz, foi triste, não é? Podia ter ido fazer outras cenas, mas eu te garanto que vai ter valido a pena. Então não tenha medo de usar, use, rabisque, use, escreva. Sim, E às vezes você pega uma caderneta dessa e parece, assim, que é pouca folha, né. Mas gente, é folha pra caramba. Eu escrevo demais e me demora 4 meses pra acabar. Então, assim, é muita folha, dá pra ficar tranquilo. pá, e um outro bom hábito que as pessoas devem ter e que eu próprio tento colocar em mim é não tentar fazer tudo perfeito e não colocar demasiadas não é limitações, mas é obrigatoriedades para Uhum, que X aconteça. Ou seja, é isso. nós estamos a falar, por exemplo, do Moleskine, estamos a falar de uma caneta preta, boa, etc. Pá, mas para o pessoal que, tipo, que quer dar só uma Pode tentativa, ser que nem qualquer sabe se papel. gosta, não é? Man, peguem num caderno do quarto ano que ainda tem o sumário de E 2010. olha, eu comecei assim também, eu comecei numa folha sulfite, então pode ser papel de pão se vocês quiserem, não tem mesmo questão. Mas epá, isso é um problema em tudo. É aquele pessoal que quer começar uma empresa, mas não pode começar uma empresa porque não tem dinheiro e não pode, Uhum, e para isto é preciso dinheiro. Pá, muitas vezes não é preciso dinheiro para começarem determinadas coisas. Têm que fazer um trabalho muito mais custoso, mas se vocês querem exato. mesmo fazer, arranjam maneira de fazer. Pá, é como fazer um podcast. Eu podia ter começado a fazer um podcast só quando achasse que era inteligente o suficiente para o fazer e que tinha material bom o suficiente para o fazer e convidados tipo especialistas em operações de rins a uma terça-feira à noite. Pá, mas não, tipo, não podia estar, não podia tipo esperar por isso. Pá, e estou bastante feliz com o resultado. Está muito melhor do que o que eu estava à espera que fosse. Pois, e Ah, realmente tá. Eu tenho escutado os podcasts, assim, quando eu posso, alguns, e tem sido bem legal, tem sido bem leve, tenho gostado e que tem trazido boas informações, assim. Então, é, o outro e, sobre aprendizagem mesmo também foi muito bacana. E lá está, eu estou a ver as coisas até de outra forma. É tipo, é que é um problema muito que eu tenho. Normalmente eu penso sempre, isto
a forma como passa para o mundo ou o fim disto está muito bom, mas como é que está o processo? Para mim, eu neste caso do podcast, eu nem digo que os episódios em si estão muito bons, que eu estou tipo a passar informação muito relevante. Agora, para mim, está a ser uma experiência muito boa. O processo em si está a ser muito bom. Pá, e é o mais importante, meu. É o ponto mais importante para que seja o que for, tenha sucesso. É Uhum, nós efetivamente gostarmos de fazer aquilo que estamos a fazer. E às vezes é preciso um empurrão. Por exemplo, lá está. Mas o podcast é uma coisa que tu sempre curtiste, eu não gosto de escrever. Meu, não, eu ao início estava a odiar a experiência de gravar e de me gravar e de escrever e depois de me ouvir, pá, não conseguia, tipo, odiava. Pá, e agora, tipo, não é que eu adoro ouvir-me, porque não adoro, mas estou a curtir imenso de pesquisar sobre e aprender mais para depois passar ao pessoal e falar com o pessoal mais inteligente que eu e, tipo, e ouvir as experiências deles. Não, é incrível. E tipo, e a escrita sim, e etc. Qualquer primeiro passo desses que vocês tenham que dar, vai ter que ser com sacrifício, especialmente os banhos sim. gelados. Esse, esse vai ser preciso sacrifício sério. Olha, esse eu juro que eu tentei. E olha que o Brasil é um país tão quente, e eu tentei no verão, mas eu não sei, não é que é ruim só, mas eu realmente não senti benefício. Talvez eu precise fazer por mais dias, né. Mas É, é isso. E tem tens que gente, eu tentar. acredito também, Jorge, que vai começar a escrever e não vai sentir nada de benefício, às vezes não vai gostar. Mas Claro, é isso, claro. tente. Então comece aí de qualquer papel que você tiver, e se você sentir que você está gostando, aí sim você compra um caderno e tal. E por que que eu falo muito desse caderno? Se você sentir que você gostou e que você vai fazer, é legal você ter um caderninho, porque depois você consegue revisitar daqui tantos anos, então é uma coisa que dura. Não fica perdido entre os papéis, assim. Você consegue levar, consegue se você eu que mudo muito de casa, eu com todas as minhas mudanças, eu consigo é pequenininho, é fácil de levar e tal, então é bom por isso. Se você perceber que você gostou, já faça esse investimento de comprar qualquer caderno que seja pequeno, que depois a Uhum. longo prazo vai valer bem a pena, sim. Mas Meu, para isso é. começar, qualquer Acho, coisa serve. eu acho que esse é um ponto fulcral na nossa vida. Para começar, meu, qualquer coisa serve. E não estarmos demasiado presos a expectativas, a obrigatoriedades, etc. A única coisa que nós deveríamos estar preso é ao nosso bem-estar global e àquilo Sim. que nos faz sentir E bem e uma trabalhar para uma isso. uma frase bem clichê, assim, sabe, mas que eu sempre penso, quando eu vou começar uma coisa nova, qualquer que seja, é: "Se der errado, qual é a pior coisa que pode acontecer se der errado?". Qualquer tipo assim, ok, vou começar uma empresa, o que que pode se der errado, o que que é a pior coisa que acontece? Por exemplo, eu me mudar para Portugal, se der errado, enfim, acontece coisas bem grandes, né, muito Sim, dinheiro e tal. Agora, eu começar a escrever, se der errado, qual que vai ser o pior que pode ter acontecido? Perdi 10 sim. minutos, sabe, então isso é legal também, é ter essa ideia na cabeça. Mesmo grandes mudanças, tu às vezes tipo pensas, não, isto vai acabar com a minha vida, mas depois olhas, tá, mas eu perdi, sei lá, 200 euros. E Uhum, ao fim de um ano, o que é que são 200 euros? E ao fim de pois, 3 anos, o que é que são 200 euros? Por uma coisa que me poderia ter dado 1000, 2000, o que seja. Eu tentei. Pá, são apostas, meu. E se há uma coisa que o português gosta, é de apostar. Porque cada vez há mais reportagens sobre a quantidade de milhões de euros que nós gastamos diariamente em apostas online, etc. Portanto, pá, olha, tipo, nem aposta, posso fa aposta nem no posso português. falar sobre esse assunto, que no Brasil não tem cassinos, e quando estive em Portugal frequentei algumas vezes e realmente foi difícil. Perdi um bocado de dinheiro. O Jorge mesmo que Senti, morava comigo, percebia que eu ia bastante ao Parque das Nações. eh, senti que houve aí almas que te desencaminharam para esses maus caminhos. Eu e o nosso amigo Tiago caminhamos bastante ao Parque das Nações às madrugadas para É, mas apostar. tipo, lá está. Tu também estás a dizer que vocês perderam dinheiro, mas é uma coisa mínima na dimensão dos Óbvio, óbvio. problemas, dos 10, 15 problemas de euros, né, nada jogo. demais. É, até porque aqui, especialmente na minha zona, etc., há muito pessoal com problema de jogo e que perde muito dinheiro Pois, porque tem o imagino. casino, o casino da Figueira aqui ao lado.
Mas pronto, isso são outros problemas, é cultura, é mentalidade, sei lá o que É. é. Quem sou eu para saber o que é que se passa nesta vida, não é? Tá Bem, Ju, certo. eu queria te perguntar se gostarias de acrescentar mais alguma coisa. Olha, acho que não, tá tudo falado. Em resumo, comece, nada de ruim vai acontecer, No seja máximo leve. ficam a respirar melhor e com os rins a funcionar melhor e tipo, Pois. Olha, e fica aí também, vamos todos ler esse artigo, porque realmente, se for assim, eu acho que a solução do problema do mundo, a cura da covid, é a escrita. Eu é vou falar escrita. vou conversar com o presidente do meu país, falar para ele que em vez de cloroquina a gente vai começar a escrever. Que isso sim é o que vai curar o nosso país. Mas brincadeiras à parte, pessoal, olha, recomendo muito, não não tô falando da boca para fora, eu vivo isso diariamente, quem convive comigo sabe que eu ando com esse caderno de pra cima e pra baixo, e para mim tem sido uma experiência maravilhosa de autoconhecimento, mas também de ter paz, de me sentir mais feliz, de me sentir mais leve. E então, assim, vale a tentativa, é um hábito, é uma experiência muito gostosa mesmo, assim. Eu vejo como um Top. momento muito bom do meu dia. Então, pratiquem aí, depois comentem aqui no YouTube, não sei onde são as plataformas, eu sempre vejo pelo YouTube, o que que vocês Então acharam, porque é és bem tu legal. aquela única visualização que eu costumo ter, és tu. Agora descobri. Eu andava a Olha, dizer, nem a minha e os mãe, tipo, likes? E os likes ah, também são meus. meu Deus, aquele like solo que eu costumo ter. Epá, para o pessoal, tipo, se puderem, meu, tipo, subscrevam o meu canal de YouTube. Ô Jorge, mas tu tem que ser mais influenciador, pô, tem que ir no começo do podcast pedir pra se inscrever, pra É, sabe, deixar o like. não, sabes que eu agora estou a tentar ser humilde ainda. Eu daqui a 20 episódios, eu já não me calo. Pessoal, subscrevam, não sei o quê, apoiem-me no Patreon, é 10 € por mês e conseguem-me ver a fazer uma sandes de bitoque e não sei o quê. Pronto, cenas assim. Pá, vai ser. Nem, é melhor nem pensar nisso. É loucura. Pois, é verdade. Olha, Ju, eu queria te agradecer muito, pela tua boa disposição e por todas as experiências que tu partilhaste aqui connosco, até as coisas mais pessoais que tu também aqui falaste. Sim. Gostei muito. Pá, e queria-te agradecer, não tenho muito mais a dizer sem ser um sincero obrigado. E uma coisa que agora, para terminar, nós, não, se viste algum até ao fim, sabes que nós agora nos mais recentes estamos a terminar com uma sugestão vínica, se bem que há pessoas que não bebem vinho, portanto, caso bebas cerveja, outro tipo de bebida que te saiba bem, assim ao final de tarde, pensando já numa altura de desconfinamento, para uma boa conversa à mesa, qual é Certo. que, qual é que seria a tua sugestão? De bebida se diz, certo? Sim. Olha, eu tô a pensar em bebidas do Brasil, porque eu tô com a mas tem um vinho, você que conhece de vinho vai dar risada, até porque é um vinho muito barato. Se custam acho que 4 € e qualquer coisa, mas eu tomava com muita frequência, que é o Messias Tawny. Esse vinho é Uhum. fantástico. É baratinho, mas é muito bom. Eu não gosto de nada seco, então é um vinho mais doce. É, mas o E Messias, o vinho do Porto, no caso. pois é. E também uma cerveja que eu sinto muita falta, que se eu pudesse estaria bebendo. Pra mim é a melhor cerveja que eu já bebi, e também os especialistas em cerveja vão dar risada, mas uma Super Bock, minha cerveja favorita. Uma Superboc, meu Deus, não esperava esta. Pá, ainda por cima que tive aqui no podcast de um rapaz que trabalha na Superboc. Epá, não esperava esta, meu. Não, Pois, pronto, muito vamos melhor fechar. que Sagres, muito melhor Vamos que Sagres. Pronto, epá, isso aí, pronto, não vou falar porque senão depois deixam de ouvir o meu podcast, o pessoal que gosta do meu, portanto eu não, pá, não bebo. Vou ficar assim, não bebo. Jorge, Então não tem comparação com Sagres, é a melhor cerveja de Portugal e não. olha, comparada com o Brasil é a minha favorita ainda. Pá, isto devia ser a primeira parte do podcast que íamos ter muitos ouvintes, de certeza. Porque isso divide o país, divide uma nação. É isso e dizer Você fino é Sagres, imperial. né? Pá, depende. Eu gosto dela fresca. Sagres ou Superboc, elas entram as duas. Já tive Superbocs que me souberam muito melhor, já tive Sagres que me souberam pela vida. Depende. Copo de E vidro, bem fresquinha à pressão, e olha, gosto das duas. já dito isso, você diz fina, né, não diz imperial, certo? É, eu digo fino, sim.
Pois, também não faz sentido nenhum, prefiro Imperial também já é muito Ah, mais pronto, bonito de se dizer. pronto, vamos desconversar. Estávamos tão bem, Ju, vamos desconversar agora no Pois, final. vamos acabar agora indo É em rumos melhor, diferentes. é melhor, é Olha, melhor. pessoal, e todavia, seja Superboc ou Sagres, escrevam, que eu tenho certeza que vai ajudar a liberar o pensamento de vocês sobre qual é melhor também. É, e se beberem 2 litros de Superboc antes, certamente aí vai ter tudo liberado. Bem, Pois. pessoal, então, neste caso, aqui com o auxílio e esta escolha da Ju, portem-se bem e um beijo e um queijo, acompanhado por uma bela Superboc Sagres Superboc fresquinha à pressão. Beijo, pessoal. Obrigada.